dia, boa tarde, boa noite. E aí, meus amigos, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje, 23 de dezembro, já aproveito para desejar a todos boas festas de final de ano. Nosso ano de 2021 já está indo embora, um ano que passou muito rápido. E eu quero trazer hoje um complemento para aquele vídeo que nós fizemos sobre a avaliação de empresas, como que você faz para escolher uma boa empresa para você poder investir. Como sempre, sendo bem objetivo, de forma bem prática, eu vou mostrar para vocês aqui alguns parâmetros que é coisa de minutos. Você vai conseguir diferenciar o que é uma excelente empresa de uma empresa que está num momento muito ruim e de uma empresa que está numa situação duvidosa. Não é indicação de compra, e a ideia é mostrar para vocês como que vocês enxergam uma boa empresa. Porque a intenção não é querer descobrir aquela empresa que ela está muito barata e daqui a pouco tempo ela vai estar com o valor explodindo lá nas alturas. Não. A intenção é você se proteger e poder investir nas boas. No decorrer do tempo, à medida que você for aumentando o seu patrimônio, tendo investido em boas empresas, aí você pode partir para esse outro lado, que são essas empresas de explosão de crescimento, tentar pegar algum lucro grande. Mas é muito mais fácil e mais simples você ir naquelas que você não tem que inventar a roda. A empresa está boa, você confia nela, ela tem se mantido sólida, já é uma empresa que ela abriu o capital, ela fez o IPO há muito tempo. É a empresa que está dando certo. Como a gente quer proteger o nosso patrimônio, vamos alocando recursos nela e posteriormente, à medida que o patrimônio for aumentando, a gente parte para outras empresas. Beleza? Essa que é a ideia do vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas empresas com esse intuito. Então, vamos a elas. Vamos lá então, pessoal. De forma bem rápida, eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão diferenciar empresas estáveis com a saúde financeira boa de empresas que não estão tão boas assim. Eu separei aqui três empresas bem sólidas e duas que não encontram-se numa situação confortável, vamos colocar dessa forma. A primeira delas, Itaúsa, que é uma holding, ela tem posição majoritária em Itaú e ela é controladora de Alpargatas, Duratex, entre outras, né? A gente já desce, já vou direto lá, ó. Vou descer aqui no gráfico de lucro versus cotação. O lucro está em verde, a cotação tem amarelo. É visível que ambos estão em crescimento, né? Eles estão em uma tendência de alta. Passaram por períodos de correções, óbvio, né? Nenhuma empresa vai crescer em linha reta, mas eles estão nitidamente em uma tendência de alta. E percebam que a cotação em amarelo ela acompanha o lucro. Alguns momentos tem um descolamento por motivos, outros motivos, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas são oportunidades de poder comprar boas empresas, já que elas ficam baratas e o lucro da empresa continua subindo. Passado aqui do lucro versus cotação, a gente já vai aqui, ó, lucro líquido. Dá uma olhada. De 1995 até 2021. O que aconteceu aqui? Tá tudo positivo e tá crescente. Alguns momentos aqui teve momentos de baixa, mas não deixou de ser crescente. 2.297 não é milhar, isso aqui são bilhões. Então ela teve um lucro, mesmo quando ele caiu aqui, de 2007 para 2008, mas ela teve um lucro positivo de 2,7 bilhões. E assim seguiu até o terceiro trimestre de 2021, que é o último resultado. Ela já tem acumulado aqui um lucro líquido de 12 bi.
A gente olha a receita líquida dela, da mesma forma, é uma receita líquida positiva, ela teve altos e baixos, mas se manteve positivo o tempo inteiro. A margem líquida, que é aquela margem de operação que ela tem para, vamos dizer assim, frente a uma crise, ela tem um poder de diminuir o preço dela e continuar no lucro. Inicialmente ela começou com a margem líquida até que baixa, né, 9% ela tinha para ela trabalhar o preço dela e continuar no lucro, mas já no ano de 2020, de 2013 para frente, ela ultrapassou incríveis 100% de margem líquida. O lucro que ela ganha hoje, ela tem margem de 100% para trabalhar. O retorno sobre o patrimônio líquido dela, olha aqui, se a gente pegar uma taxa de juros que hoje é 9%, só em 95 que ela foi menor do que a taxa de juros atual de 2021. Aqui sendo bem simplório mesmo, não vou entrar nem na parte de fluxo de caixa, tá? Vamos ver aqui o que mais que tem de interessante. Basicamente, quando você pega uma empresa que ela já apresenta os resultados dessa forma, é um indicativo que você pode ficar tranquilo. Patrimônio líquido também, ó, é o patrimônio dos acionistas, é um patrimônio crescente. Em 95 era 2 bilhões, em 2021 já é 66 bilhões. Ela não está tendo redução de patrimônio líquido. Muitas vezes esses múltiplos contábeis, existem manobras que mascaram eles, porque pode entrar empréstimos, parte de financiamento que vai estar inflando esse lucro líquido. Mas quando você olha um patrimônio líquido crescente, uma receita líquida crescente, um lucro líquido crescente, perceba que a dívida ela é uma dívida controlada, né? 684 milhões, 1 bilhão aqui ficou em menos de 1 bilhão, chegou aqui a ter ano que foi zero e agora está mantendo aí na casa dos 2, 3, 4, 5. À medida que o lucro vai crescendo, obviamente que o endividamento vai crescendo, porque você começa a gastar mais para produzir. Só que estão todos os múltiplos acompanhando junto. É um exemplo assim bem trivial, bem básico de que é uma empresa saudável. Vamos passar para a Ambev, empresa aí do setor de cerveja, segue a mesma linha. A gente pega o gráfico de lucro, cotação, nitidamente você percebe que ele está crescendo, né? Os dois, no longo prazo, eles caminham junto, em alguns períodos eles descolam. Então, por exemplo, aqui em 2017, o lucro dela caiu de 13 bilhões para 7 bilhões e a cotação subiu de 14 para 19. Né? Depois deu uma corrigida, ambos se aproximaram, descolou de novo e hoje já estão separados. O lucro da empresa saltou de 11 bi em 2020 para 16 bilhões em 2021 e a cotação ela seguiu caindo desde 2019. Quando você olha o lucro líquido da empresa, da mesma forma que Itaúsa, teve aqui em 99 um prejuízo, um lucro líquido negativo. Posteriormente, ele foi crescente e positivo. Da mesma forma, a receita líquida e o patrimônio dos acionistas. Começou em 1 bilhão e hoje já está em 88 bilhões. A dívida, uma dívida controlada também, perceba 2 bilhões, 3 bilhões, 2 bilhões, 4, 5, 7, 9, chegou até 10 bilhões, foi uma dívida crescente, porém acompanhando um lucro crescente, um patrimônio crescente, a empresa ela estava investindo, ela estava crescendo. E depois a sua dívida, o que ela começou a fazer? Ela começou a cair. 9, 6, 4, 3, 2. Tem alguns momentos que ela aumenta, talvez aí por depreciação de ativos, ela tem que reinvestir, abrir novas fábricas, enfim. São estudos mais aprofundados. Mas você percebe que ela está controlada, a parte de dívida. Mais uma empresa que você pode investir tranquilamente, que ela tem
muito caixa sobrando, dívida controlada, lucro crescente, a margem dela começou em 9% e hoje está em 23%. Costumam falar margens líquidas acima de 20%, são margens bem confiáveis. Agora entrando na parte de um setor bancário, pego do Banco do Brasil, que é uma empresa bicentenária, como fala aqui, né? Ela também tem participação majoritária em outras empresas. E quando a gente vai lá para a parte do lucro versus cotação, da mesma forma, apesar das correções que existem, é natural para qualquer empresa, percebam que é um lucro crescente. Quando ela saltou aqui em 2013 de 15 bilhões de lucro para 2016, diminuiu pela metade, mas ainda assim ela teve um lucro de praticamente 8 bilhões. A gente vai aqui na parte do lucro. Em 95, 96 ela teve um lucro líquido negativo. Posteriormente a isso, lucro líquido positivo e crescente. Patrimônio líquido crescente, positivo. Receita positiva. Margem crescente, de certa forma. Passou aqui por um período 2015 até 2018 que ela caiu bem, né, pela metade, mas depois voltou a crescer de novo. Frente ao patrimônio gigantesco que a empresa tem e o lucro, da mesma forma, é algo que faz parte aí da vida da empresa, os altos e baixos, mas não deixa de ser uma empresa boa. Agora, por fim, vamos passar aí para uma empresa que está bem comprometida, é nítido a diferença. É a nossa conhecida OIBR. Quando você vai lá no gráfico de lucro versus cotação, dá uma olhada como que está isso aqui. Ele teve a sua fase crescente. Em 2009 a cotação, 2008 a cotação disparou, chegou na casa dos R$ 234, talvez aí por uma euforia de mercado, mas o lucro da empresa ele praticamente se manteve o mesmo. Ele estava em 200 milhões, 300 milhões, 400. Teve um lucro negativo em 2003 de 25 milhões, depois em 2005 um lucro negativo, e quando ela teve esse boom, o lucro estava em 1 bilhão. Né? Nada muito expressivo, apesar de ser um lucro grande. Depois ela seguiu nessa praticamente linear, teve uma boa queda em 2013, a cotação acompanhou. Em 2012, em 2018, ela teve um lucro muito expressivo, de 24 bilhões. Depois eu fui dar uma olhada na parte do fluxo de caixa dela. O que aconteceu em 2018? Ela tinha dívidas a curto prazo muito grandes, que comprometiam as receitas dela, né? E ela foi e, pelo que eu vi, ela refinanciou essas dívidas. Jogou para dívidas a longo prazo, maiores que 5 anos. Logo no ano de 2018, teve um grande lucro, pois ela pagou menos juros, menos financiamentos. Só que a cotação já estava lá no chinelo. Aí passou aqui por grandes períodos de prejuízo. 2019, 9 bilhões negativo. 2020, 10 bilhões e meio. E 2021, uma leve recuperação, mas ainda assim um lucro negativo de 4,9 bilhões. Quando a gente desce aqui para a parte dos lucros, olha como é que fica nítido. No início aqui tivemos alguns períodos de lucro negativo, só que já no final foram anos seguidos, 2014, 2015, 2016, 2017, aí teve aquele boom de 2018, que foi a questão do endividamento. Eu não estudei a fundo, mas eu acho que é isso, que ela transferiu dívidas de curto prazo para longo prazo, e 2019, 2020 sempre no prejuízo. Então é muito nítido quando a empresa ela não está bem. A margem líquida dela é uma margem líquida baixa. A partir do momento que ela tem prejuízo, ela já não tem nem mais margem. A dívida
Percebam que é uma dívida crescente. Em 2011 a gente tinha 8 bilhões, depois entrou na casa dos 30 bi, chegando a quase 60 bilhões. E praticamente não diminuiu. O patrimônio líquido ele foi crescente até 2014, depois começou a diminuir, ao ponto de 2016, 2017 ficar negativo. Ela já não tinha mais o patrimônio dos acionistas, ela comeu o patrimônio dos acionistas para arcar aí com os prejuízos dela. É muito fácil de você perceber a empresa que ela não está indo muito bem. Por último, a gente passa para nossa IRB, né? IRBR, empresa de seguros. Vou descer lá no gráfico de lucro versus cotação. Ela seguiu de forma crescente, bem tranquila, até 2019. De 2019 ela saiu de 1,2 bilhões para 1,5 bilhões negativo em 2020. E agora começou a crescer de novo, mas ainda é um lucro líquido negativo. Então ela teve essa queda de lucratividade na empresa e ainda não conseguiu se recuperar. E a cotação foi junto, né, nesse caso. Quando a gente desce aqui para a parte da tabela dela, que agrega os múltiplos, a gente já percebe aqui um lucro líquido crescente. E no final de 2020, 2021, ele ficou negativo e permanece até hoje. Né? A IRBR ela teve como que eu vou falar? Teve um escândalo referente à contabilidade dela, porque eu não me aprofundei também na história, mas parece que os dados contábeis eles foram manipulados para ela poder apresentar melhores resultados. Mas onde eu quero chegar? Se você tem a possibilidade de ter um contexto de uma empresa com resultados desde 95, você tem aqui lucro líquido. Vamos pegar o positivo de 97 até 2020. São 23 anos de lucros líquidos consecutivos. Por que você vai arriscar em uma empresa que ela tem resultados aqui de praticamente 7 anos, sendo que dos 7, os 2 últimos já foram negativos? Você viu como é fácil você definir boas empresas? Ambev, a mesma coisa. Itaúsa, a mesma coisa. Oi, não tem nem o que falar. Beleza, pessoal? Então, a ideia do vídeo foi mostrar de maneira bem rápida, sem você ficar precisando, ficar debruçado dias sobre balanços e tentar interpretar, mas de uma maneira bem simples, que você já de cara, você consegue enxergar uma empresa que está muito bem, uma outra que não está tão bem assim, e uma que está muito ruim, né? Como a gente não quer milagre, a gente quer constância, onde que é mais fácil você investir? Não nessas empresas, mas empresas que tenham essas características. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.